Olá! A crise intensificada pela pandemia atingiu mais profundamente os negócios locais. As políticas insuficientes do governo Bolsonaro fizeram com que mais de 700 mil pequenos negócios fechassem as portas. O economista Júlio Miragaia fala sobre o assunto na entrevista central. Você acompanha no programa a situação das queimadas criminosas, que continuam a destruir reservas naturais um ano após o Dia do Fogo na Amazônia. E ainda, trazemos o relato dos agricultores do acampamento Quilombo Campo Grande, que sofreram ação de despejo nesta quarta-feira em meio à pandemia. A Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. O desmonte das políticas de reforma agrária pelo governo Bolsonaro e a irresponsabilidade do governo de Romeu Zema em Minas Gerais atingiram nesta quarta-feira o acampamento Quilombo Campo Grande, no sul do estado. As 450 famílias agricultoras que moravam no local e produziam alimentos agroecológicos foram alvos de despejo ilegal em meio à calamidade pública declarada no estado. A estrutura da Escola Popular Eduardo Galeano foi a primeira a sofrer a reintegração de posse. A área já foi desocupada há mais de 3 meses. Isso é uma ação criminosa. É mais uma vez uma violência desse governo corrupto. As trabalhadoras e trabalhadores rurais denunciam que a decisão descumpre acordo que permitia a permanência das famílias no território enquanto há necessidade de isolamento social. Vamos acompanhar o relato da agricultora Débora Nunes, moradora do acampamento. Embarque imediato. Estamos aqui, um dia muito difícil, uma reintegração de posse ilegítima da parte do autor do processo e nós estamos aqui resistindo. Infelizmente, acabamos agora de ser reintegrado da nossa escola, que há tantos anos nós vemos aí fazendo um trabalho tão bonito, formando turmas de EJA, turma do Fundamental 2, já formamos uma turma, infelizmente. Mas nós não vamos sair das terras onde eles querem entrar para dentro, onde moram os companheiros nossos, e nós vamos resistir, nós não vamos sair de lá. Então nós continuamos aqui em luta, todo mundo aqui resistindo, mesmo em tempo de pandemia. Sabemos que não podemos aglomerar, mas a gente está se cuidando, né? E vamos resistir nessa luta aí para não perder o lote dos nossos companheiros. Esta semana completou um ano do Dia do Fogo da Amazônia. Até agora, apenas 5% dos responsáveis foram autuados. De lá para cá, as queimadas só aumentaram. Atingem territórios do Amazonas, do Pantanal e até a zona serrana do Rio de Janeiro. Afonso Bezerra tem mais informações. Trilhos do Brasil. De acordo com dados do INPE, até o dia 9 de agosto foram registrados 23.479 focos de calor na Amazônia, um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em compensação, o número de multas caiu. Houve uma queda de 52,1% em comparação a 2019. Esta escalada da devastação é sentida pela comunidade mais próxima aos focos de incêndio, como explica José Cleanton Ribeiro, coordenador do Conselho Indigenista Missionário da Regional Norte. Os ataques às terras indígenas, os ataques às reservas extrativistas, que em tese deveriam ser as áreas mais protegidas, hoje, infelizmente, são as áreas mais atacadas. O Pantanal também passa pela sua fase mais crítica. A região enfrenta uma das secas mais duras da história, além de sofrer com o desmatamento e um intenso período de queimadas. Como forma de coibir as ações criminosas, o governo Bolsonaro lançou uma operação sob a tutela de uma GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, comandada de perto pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Mas, segundo a gestora ambiental do Greenpeace, Cristiane Mazetti, a operação é insuficiente para conter o desmatamento.
A GLO é uma estratégia que o governo tem utilizado como uma grande resposta no combate ao desmatamento, e os números já mostraram que ela é altamente ineficaz. Isso porque está sendo executada pelas Forças Armadas, que não têm essa experiência, essa inteligência para fazer um trabalho mais estratégico de fiscalização. A coordenadora nacional da CPT, Jeane Bellini, explica que esta negligência do governo estimula as ações criminosas contra o meio ambiente. O governo brasileiro deixou muito claro, o Jair Bolsonaro deixou muito claro já entre a eleição e após qual foi o compromisso dele. E ele está cumprindo, né, de liberar a terra para o capital. Vamos para a Parada Cultural conhecer uma boa dica de música. Também de Minas Gerais, Andréia Roseno tem uma indicação de um coletivo de mulheres original de Belo Horizonte. Parada Cultural. Olá! A dica cultural que eu trago hoje é um som que me acompanha assim, em vários momentos, desde que eu vi essas mulheres no palco. A gente pode encontrar esse som nas redes sociais, no YouTube, e eu estou falando do coletivo Negras Autoras aqui da cidade de Belo Horizonte. Ouça essas mulheres, escutem o que elas estão cantando, a mensagem que elas estão transmitindo. Enquanto a escalada fascista continua, o governo Bolsonaro é incapaz de solucionar os problemas econômicos dos pequenos e médios empreendedores. Sem políticas públicas, os comércios locais são obrigados a fechar e deixam milhares de outros trabalhadores desamparados. Vamos conhecer mais dessa realidade na reportagem de Camila Piacese. O comerciante Vinícius Maranhão trabalha como barbeiro há mais de 10 anos. Ele tinha sua loja em Sobradinho, no Distrito Federal, e atendia cerca de 10 pessoas por dia. Há 2 anos, montou um outro negócio, o de transporte escolar. Entretanto, com a pandemia e o isolamento social, os 2 ramos fecharam. Vinícius faz parte dos 716 mil empresários que encerraram definitivamente o empreendimento, segundo a pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número corresponde a mais da metade dos negócios que fecharam as portas na primeira quinzena de junho para evitar a disseminação do novo coronavírus. Porém, Vinícius usou a criatividade e se reinventou. Agora faz a divulgação da barbearia pelas redes sociais e atende em domicílio. Porque, querendo ou não, a gente não poderia ficar parado. A gente não tem renda pelo governo, não tem renda fixa mensal. Então, praticamente a gente ganhava o que a gente trabalhava. E se a gente não trabalhar, a gente não tirava nada. Foi daí que me deu a ideia de trabalhar a domicílio, nos cortes, né, masculino. Já a empresária Inajá Abreu não teve a mesma sorte. Ela era dona de uma casa noturna na Avenida Beira-Mar de Fortaleza, mas a loja fechou na segunda semana de março, assim que começaram os decretos de isolamento social na cidade. E ela ainda não sabe se após a pandemia vai reabrir o comércio. O fechamento do estabelecimento foi às pressas. E aí, a partir daí, a gente teve que tomar decisões muito rápidas, né? De avaliar a situação e ver o que valeria a pena fazer no momento, né? E aí, devido a um aluguel, era numa área da praia, então era um aluguel, enfim, os custos de manter funcionando sem estar aberto ao público seria muito alto, né? 99% das empresas que fecharam as portas eram pequenos negócios, empreendimentos locais como esses da reportagem. A política econômica de Bolsonaro só permitiu que 12% das empresas tivessem acesso à linha de crédito emergencial. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o economista e ex-diretor do Sebrae, Júlio Miragaia. Entrevista Central. Olá,
Em nossa entrevista central de hoje eu converso com Júlio Miragaia. Ele é economista, já trabalhou em diversos órgãos públicos brasileiros e já foi diretor do SEBRAE, no Distrito Federal. Júlio, agradecendo a sua presença. O isolamento social atingiu fortemente as atividades econômicas no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 700 mil empresas fecharam as portas até junho e a maioria delas pequenas e médias. Qual o impacto desse fechamento de empresas na economia brasileira? O impacto é devastador, né? Porque 99% das empresas no Brasil são empresas de micro, pequeno e médio porte. Isso significa que isso vai gerar uma quantidade enorme de desempregados em todo o país, eu não tenho dúvida nenhuma. Responde aí por cerca de 60% dos empregos e mais ou menos metade, né, do produto gerado, né, do valor agregado na economia brasileira. Então, particularmente no emprego, né, o impacto vai ser muito grande, mas também, né, no produto, né, no produto interno bruto, vai ter um impacto violento, né, porque são as empresas que estão mais sofrendo. Falando desse programa de crédito para amparar as pequenas e médias empresas proposto e executado pelo governo Bolsonaro, muitas reclamam que o dinheiro não chegou. Você sabe por que isso aconteceu? Normalmente o sistema financeiro, os bancos, eles exigem garantias por parte dessas empresas para efetuar os empréstimos. E, evidentemente, essas empresas, pelo seu diminuto porte, elas não têm garantias a oferecer. Então, elas não conseguem acessar essa linha de crédito. Na verdade, essas linhas de crédito se transformaram numa ficção, né? Porque o dinheiro está lá disponível, mas, na prática, as empresas não conseguem acessar. O que o governo deveria fazer, não só o governo federal, como os governos estaduais, é criar fundos de aval que permitam que essas empresas possam ter o governo ou instituições governamentais como avalistas e que elas possam, assim, ter acesso ao financiamento. Caso contrário, essas empresas nunca vão ter acesso a esses recursos. Você conhece, Júlio, o percentual de empresas que conseguiram acessar esse crédito do governo? Você conhece esse dado, por acaso? As informações são muito desencontradas, né? Mas são várias fontes, mas a gente fazendo um mix, né? Alguma coisa entre 5% e 10% das micro e pequenas empresas têm conseguido acesso aos recursos. Aliás, aí tem uma realidade extremamente perversa, né? Porque as grandes empresas, essas têm todas as garantias a oferecer, e as médias também, então essas conseguem acessar linhas de financiamento. E quem mais precisa do financiamento nesse momento, que não tem reserva alguma, que são as micro e pequenas empresas, essas dificilmente conseguem acessar. Não mais que 10% conseguem ter acesso ao financiamento governamental. O presidente Jair Bolsonaro vetou a desoneração da folha de pagamento das empresas. Eu lhe pergunto qual é o impacto dessa medida para as pequenas e médias empresas. Essa é uma questão muito controversa, né? Essa questão da desoneração, mas nesse momento, né, que se vive de extrema crise, seria um caminho para, de alguma forma, atenuar um pouco a situação periclitante, né, que essas micro e pequenas empresas estão vivendo. Então, o veto do governo, obviamente, ele vai condenar centenas de milhares de micro e pequenas empresas a fecharem as portas, né, porque elas não vão ter outra alternativa. Não está entrando recurso, não está tendo faturamento. Também uma ilusão que está funcionando, né? Já está equivocado, né, o funcionamento nesse momento onde a pandemia está matando a todo dia mais de 1.000 pessoas. E mesmo funcionando, o movimento é muito pequeno, né, porque as pessoas têm receio, né, de acessar as atividades, os estabelecimentos comerciais. Então, o faturamento caiu muito, mesmo aquelas lojas que estão abertas, exceto, né, supermercado, farmácia, onde tem uma necessidade maior, mas onde essa necessidade não é premente, a gente pode observar são as lojas vazias, né? Então, com a queda brutal no faturamento, um dos caminhos, além do financiamento, né, que não tá chegando, reduzir, mesmo que momentaneamente, a carga tributária. Mas isso também parece que não é à disposição do governo Bolsonaro. A Central do Brasil está terminando. No QR Code que aparece aí na sua tela, você encontra todos os nossos conteúdos e as nossas redes sociais. Você também pode enviar mensagem para o nosso WhatsApp.
Anota aí, 011 93081 3336. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.